ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. É uma citação de Paulo, que está em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. A expositora de hoje é a Cibele Guimarães, também colaboradora da casa, que abordará o tema O Bem que Não Foi Feito. Mas antes, nós vamos ler uma página e fazer nossa prece para a harmonização. A página de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem número 170. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que faça com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, a nosso irmão maior, Jesus, por seu evangelho de luz, a Mãe Maria, por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada do CEIR, por estar sempre disposta a nos ajudar. E rogamos a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar fundo nossos corações e mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Cibele, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Vamos ouvir agora Cibele Guimarães. Olá, amigos. Boa tarde a todos. Se estiverem me assistindo em outro horário, bom dia ou boa noite. É muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos. E hoje, como já foi dito, estamos iniciando o mês de novembro, hoje, dia 1º de novembro de 2021. O tema do mês de novembro é aquela célebre frase de Paulo, que está em Romanos, capítulo 17, versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, esse é o tema que vai nos nortear nesse mês de novembro. E, muito apropriadamente, vamos abrir esse mês com o título da palestra sendo O Bem que Não Foi Feito. Esse título da palestra, ele foi tirado do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 20 do livro Segue-me. E neste capítulo, Emmanuel vai tratar de um trechinho da carta de Tiago. Essa carta que se encontra, né, no Novo Testamento, e é o capítulo 2, versículo 14. Desse pedacinho aqui que eu vou ler para vocês, Emmanuel vai desenvolver todo um raciocínio, e nós aqui vamos conversar sobre esse raciocínio desenvolvido por Emmanuel. O pedacinho diz assim, esse versículo diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Porque a gente, ainda hoje, né, temos essa ideia da salvação.
temos essa ideia, pode ser que, sendo espíritas, a gente não fale em salvação, mas a gente fale em querer ir para mundos felizes, em querer evoluir, em querermos passar da condição de espíritos de terceira ordem para uma condição um pouco melhor, e um dia chegarmos, né, à condição de espíritos puros. Não deixa de ser aí dentro, né, de um contexto que muitos de nós viemos de outras religiões, essa ideia da salvação, na verdade, a ideia da evolução, né? E Tiago, então, nos traz isso, que se alguém tem fé e essa fé não tem obras, de que serve essa fé? Que fé é essa? E nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos entender um pouquinho, entender, né? Vamos dizer assim, quem é Tiago? Quem é o Tiago, autor dessa epístola? Bom, existem, isso foi sendo discutido ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, bem da verdade. Quem seria o autor dessa epístola? Então, tinha-se duas possibilidades. Seria Tiago, conhecido como Tiago Maior, uma das possibilidades, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, né? E ele era chamado de Tiago Maior para diferenciá-lo do outro Tiago, Tiago Menor. Ele era de Nazaré e primo de Jesus. E aí ele é também conhecido, né, para que a gente faça algumas associações, como São Tiago Apóstolo, Santiago de Compostela, e ele era o irmão de João Evangelista. Né? Lembro de João Evangelista, a mãe dele se chamava Salomé. E aí existe um outro Tiago, que seria o Tiago, filho de Alfeu. Ele é identificado nos evangelhos como sendo irmão de Jesus, né? Um termo também usado na época, né, para significar o parentesco de sangue, parentesco de primos. E ele foi responsável pela Igreja de Jerusalém, né, que a gente vai encontrar lá no livro Paulo e Estevão. Ele foi responsável pela Igreja de Jerusalém e foi chamado de Tiago Menor, para não ser confundido com Tiago Maior. Então, nós temos esses dois Tiagos. E aí, o que se aceita hoje? Não se tem até o ponto que eu pesquisei, não se tem uma certeza absoluta, mas, provavelmente, o que é aceito é que essa carta tenha sido escrita por Tiago Menor, até o ano 62, que foi o ano que o apóstolo morreu. Né? Porque o outro morreu no ano de 42, se eu não me engano, e tem-se notícia de que essa carta de Tiago, ela foi escrita por volta do ano 62, então não poderia ser o outro Tiago. E uma característica dessa epístola, a gente conhece muito as epístolas de Paulo, né? Mas essa epístola tem uma característica diferente, assim como a de Pedro, de João e de Judas. Essa epístola e as outras que eu acabei de citar, elas são conhecidas como epístolas universais, como cartas universais ou cartas católicas, porque elas não vão se dirigir, como as de Paulo, a povos específicos. Por isso o nome universais. Elas são para todos, foram escritas na época para todos os cristãos. E aqueles cristãos que se achavam entre os judeus dispersos, ou da diáspora, que eram os cristãos de origem judaica, que estavam lá, naquela época, né, tinham sido dispersos pelo mundo lá greco-romano, né, e estavam ali, sobretudo, nas regiões próximas à Palestina, né, tipo Síria e Egito. Então, e a ideia era, né, o que se supõe é que a ideia era, ao escrever essa carta, Tiago queria abranger a todos esses cristãos de diversas culturas, de diversas etnias, de diversas regiões, né, numa perspectiva de uma Israel total, assim, no sentido espiritual. E essa epístola vem lembrar a esses cristãos
né, que podemos dizer que eram recém-convertidos ao cristianismo, eram judeus convertidos ao cristianismo, vem lembrar os ensinamentos de Jesus, né, trazer os ensinamentos de Jesus mais para aquela época primitiva, para a origem, para o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus. E uma curiosidade, né, é que essa epístola, ela custou a ser aceita dentro da Igreja Católica, custou a fazer parte da Bíblia. Bom, e uma outra coisa interessante é a característica dessa carta de Tiago, porque ela é bem objetiva, ela vai direto ao ponto, ou seja, porque imagina, no ano 62, por aí, Jesus tinha sido morto, né? Tinha sido assassinado fazia pouco tempo, relativamente pouco tempo, algumas 3 décadas por aí, e já era necessário lembrar aqueles que estavam ali a essência do Evangelho de Jesus. Imagina hoje o quanto não é necessário nos lembrar do Evangelho de Jesus. Mas voltando ao objetivo da carta, ela era, né, o Tiago queria que as pessoas vivessem o que se pregava. Então, não era para que fosse só da boca para fora, era para que se vivesse a mensagem do Cristo. E aí, Tiago vai falando, né, chamando a atenção para que as pessoas fossem vigilantes, para que as pessoas prestassem atenção, né, viver conforme o que Jesus tinha ensinado. No capítulo 3, por exemplo, Tiago vai falar sobre o uso da língua, sobre a maledicência, que a gente tivesse cuidado. No capítulo 1, ele fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Não é muito apropriada para nós, para nos lembrarmos disso? Mais um pouquinho à frente, nesse mesmo capítulo 1, ele fala para que a gente tenha... se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Está no versículo 26. Lá no capítulo 3, como eu falei, de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, olha aí o cuidado com a maledicência. Bom, seguindo então, vou ler só um pedacinho dessa carta de Tiago para a gente entender o quão profundo ela é com relação à fé sem obras. Tiago fala assim: que aproveitará, irmãos meus, a um que diz que tem fé se não tem obras? Acaso podê-lo-á salvar a fé? Se um irmão, porém, ou uma irmã estiverem nus e lhes faltar o alimento cotidiano, e lhes disser algum de vós: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o que é um mister para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Não é? Então, o que adianta a gente falar para o outro? Vai em paz, farte, mas eu exortei ali a fé, eu falei da fé, tenha confiança, mas eu não dei o pão. Que aquela pessoa se encontra ali, faminta, a pessoa se encontra, no caso que ele fala ali, eles estiveram nus e vieram pedir o alimento. De que adianta eu simplesmente pregar se eu não tiver dado alguma coisa? E no versículo 18 ele fala assim: poderá logo algum dizer, tu tens a fé e eu tenho obras, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras. Olha que fantástico, né? Tiago, naquela época, falando isso. E uma advertência, um conselho atualíssimo para nós. Entrando, então, no texto de Emmanuel, Emmanuel abre falando assim: estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize determinado serviço. Então, como que a gente quer ascender espiritualmente? Como que a gente quer evoluir? Como que a gente quer almejar por uma salvação, como a gente falou lá no início, por uma situação melhor, em termos espirituais e morais, é claro, simplesmente tendo fé sem ação. E aí Emmanuel faz uma comparação. Comparemos fé a obras com a planta, comparemos fé e obras com a planta e as construções. Note-se, porém, que um aleijão arquitetônico, né? Então, alguma coisa que foi construída sem uma planta, sem um planejamento, mesmo sendo improvisado, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Então, a construção, ainda que eu construa algo sem planejamento, essa construção vai ser de alguma valia. Agora, de que vale eu ter a planta se eu não construir nada? E aí, Emmanuel, mais à frente, fala o seguinte: ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Eu tenho que pagar a minha dívida com trabalho, não é? Fazendo algo. E essas palavras, elas estão também em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, quando Mateus fala o seguinte: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, não adianta eu saber, não adianta eu escutar, se eu não praticar, se não tiver a ação. E aí o mestre destaca aqui, né, nesse trecho, está lá no capítulo 9 de Pão Nosso, do livro Pão Nosso, Emmanuel destaca o seguinte, que é interessante que o mestre aqui, ele considera entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Então, daí se conclui que os homens que têm fé não são aqueles que falam, aqueles que são entusiasmados, são aqueles que têm boa vontade, que perante as lições de Jesus aplicam no esforço diário. Então, eu posso até achar que eu, pregando, falando dos ensinos de Jesus, eu estou exercitando a fé verdadeira. Eu só vou exercitar a fé verdadeira quando a minha fala for igual ao meu proceder. Quando eu aplicar isso no esforço diário. Né? Então, como a gente falou lá do texto de Emmanuel, o bem que não foi feito, não adianta eu ter a planta de uma construção maravilhosa se eu não boto a mão na massa. Se eu não assento tijolo sobre tijolo. Não vai ter valor. Então, a gente precisa da obra, da ação. E aí, que tipo de obra é essa que a gente fala, né? E aí, a gente pensa, quando se fala em fé sem obras, que a fé precisa de obras, a gente imagina grandes obras. A gente imagina grandes feitos. Vem logo à nossa cabeça espíritos superiores, como o próprio Chico Xavier, né? Irmã Dulce,
esses espíritos missionários que tiveram suas grandes obras. E será que são essas as obras que Jesus nos pede? E aí eu lembro do livro, lá no livro Nosso Lar, eu lembro do livro Nosso Lar, que é uma coisa que a gente, no meio, nós, né, no meio espírita, a gente fala muito do bônus hora, né? Que a gente fala que a gente, vou fazer isso para ganhar bônus horas, que seria, né, fazer algo, seria a obra, para receber essa remuneração. Mas esse deve ser o nosso objetivo, fazer algo em troca de uma remuneração? E muitas vezes a gente se engana, se auto-engana nisso. Né? A gente pode achar que, então, essas obras, essa fé com obras, no caso, nós espíritas, né? Irmos à casa espírita, eu vou lá, eu trabalho, eu assisto a palestra, eu me dedico a alguma atividade, então eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha obra. Pode ser que sim, claro, tudo isso faz parte. Mas prestem atenção no que vai estar lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, ele está conversando, né? Ele havia conversado com sua mãe sobre essa questão do bônus hora, né? Essa remuneração, né? E aí ele, logo no dia, não me recordo se é no dia seguinte, enfim, ele vai ter uma explicação melhor do que seria esse bônus hora. Como é que é essa contabilidade? Só que essa contabilidade, quem vai fazer, quem pode determinar, né, com exatidão o valor, são as forças divinas. E aí é citado um exemplo muito interessante, que há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, ou seja, não é uma atividade qualquer, atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Então, essa fé daquele que gasta esse tempo, mas não há uma dedicação espiritual, não há um empenho, não é aquela coisa que vem realmente de dentro de nós. Essa é uma fé, digamos, ainda vacilante, frágil, porque não há ali uma entrega. Então, isso é para a gente se analisar, né? Vamos nos analisar. O que eu faço? A minha obra, eu faço por uma obrigação? Eu faço porque eu estou tendo em mente o bônus hora? Ou eu faço porque eu sei que isso é o certo e eu quero fazer, eu quero me melhorar? Lembrando que na nossa condição ainda, muitas vezes nós vamos fazer por disciplina do que por espontaneidade. Mas a gente tem que ter a consciência de fazer bem feito, de empregar. Vamos começar assim, por saber que é isso que eu tenho que fazer. Mas buscando cada vez nos melhorarmos mais. Fazer a nossa tarefa, seja ela qual for, com dedicação espiritual. Não tendo em vista o que eu vou ganhar depois, mas o que eu estou ganhando agora, que é a experiência, que é a oportunidade de crescer intimamente, que é a oportunidade de ajudar o próximo. E aí eu vou estar fazendo obra. Vai ser a fé como obra. E não são só essas atividades de auxílio ao próximo, daquela maneira como a gente imagina. São coisas do dia a dia. São coisas, inclusive, até dentro de casa. Tem uma historinha que é O Valor do Trabalho, que está no livro de Humberto de Campos, né? Na psicografia de Francisco Chico Xavier, é o capítulo 20, que ele vai contar a história de Cecília Montalvão. Ninguém duvidava dos sentimentos nobres da Cecília. Uma excelente criatura com excelentes conceitos filosóficos. Estava sempre pronta a indicar ao próximo os melhores caminhos. Falava com facilidade. A sua conversa seduzia. Falava das coisas
da vida espiritual, né, da vida após a morte do corpo físico, dos mundos mais felizes, mas ela tinha aversão ao trabalho. Então, mesmo, né, que a sua família precisasse ali, né, mas qual era o trabalho? Era o trabalho da casa mesmo, né, de arrumar a mesa, de lavar roupa, de fazer comida, ajudar nos serviços da casa. Ela tinha aversão ao trabalho. Mesmo sendo também auxiliada em termos de conselhos por um benfeitor da família, Eliezer. Mesmo assim, ela não entendia que o trabalho é necessário. E ela então desencarna. Antes dos 30 anos, ela desencarna. E quando ela desencarna, qual não é a sua surpresa? Que ela não vai para nenhum lugar mais feliz. Ela se encontra, então, numa situação bastante difícil, né? Porque ela desperta no mundo espiritual envolvida nessa atmosfera de ilusões. E ela se sente, então, muito perdida. E começa, então, a perambular ali pelo local onde ela se encontrava, né? Imagina o local onde ela se encontrava, que não era povoado por espíritos felizes, até que ela encontra uma colônia espiritual. E nessa colônia espiritual, para sua surpresa, não havia uma única pessoa sem trabalhar. Não havia uma única criatura sem estar exercendo uma atividade. Não havia ociosidade. E ela fica muito espantada, porque ela supunha que após a morte do corpo físico não precisasse mais trabalhar, né? Então ela encontra ali um ancião e ele fala que ele está ocupado porque ele está trabalhando. E ela se lembra então daquele espírito protetor da sua família, que era Eliezer, e pede então para encontrá-lo. E esse senhor que atende esse ancião fala que ele está muito ocupado, ele não podia levá-la até lá, mas indica o caminho. E ela vai, continua andando, passa novamente por espíritos em situações muito dolorosas, até que encontra Eliezer. E pede, então, que ele se compadecesse dela, que ele a ajudasse. E ele fala, para sua surpresa mais uma vez, que ele estava ocupado trabalhando. Mas ela, como? Se vós sois um instrutor espiritual? E ele responde, sim, de dias a dias coopero no serviço das verdades divinas, mas tenho outras responsabilidades a atender. Inclusive, ele cita que está atendendo a sua mãe nos trabalhos da casa, seu pai, a um pedreiro que caiu da escada, se não me engano, e precisa de auxílio. E ela então pede que se ela não podia ser localizada ali junto à sua mãe para auxiliar. Mas ele diz, é impossível por enquanto. Só podemos cooperar com êxito no trabalho para cuja execução nos preparamos devidamente. Ela não tinha esse preparo. E aí ele lembra, porque ela era muito ligada a Teresa de Jesus, que foi uma religiosa do século XVI, na Espanha. E Eliezer lembra ela que ela orasse, né, a Teresa de Jesus e pedisse auxílio a ela. Bom, ela ora, consegue então, né, se ligar a essa ex-religiosa da Espanha, e lá, mais uma vez, ela é lembrada do valor do trabalho, do quão importante é o trabalho. E Teresa de Jesus fala para ela que ela se encontrava abatida e cansada, enquanto que aqueles que trabalhavam, eles se encontravam numa situação de paz. Mesmo nas esferas da Terra, nas esferas rudes da Terra, aqueles que trabalham se encontram numa melhor situação. E que o remédio para ela era o trabalho. Porque ela queria um remédio, né, para os seus males, para as tentações, o remédio era o trabalho. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que a fé, ela vai ser
ela vai se externar através do nosso trabalho, através da nossa ação. Lembrando mais uma vez Emmanuel, que a gente já falou, mas repetindo aqui, ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o Criador. A nossa fé, ela tem que se expressar através daquilo que a gente faz. E aí vai havendo essa nossa renovação através do meu trabalho. À medida que eu ajudo o outro, que eu trabalho dentro de casa, fora de casa, o trabalho de caridade, de assistência ao outro, o trabalho de ser agradável, mesmo no meu trabalho material, isso tudo é trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil. Então, não podemos ficar na ilusão, tal qual Cecília, né, de que basta dizer Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. Não. E aí, Emmanuel fecha esse capítulo, né, o capítulo 20, o bem que não foi feito, que nós temos que nos assegurarmos de que não nos faltará a bondade divina, mas que a gente tem que construir em nós a humana bondade. Trabalho, construção, trabalho. E ele fecha dizendo o seguinte, antes de fechar, só lembrando Alcione. E ele fecha, então, dizendo o seguinte, por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então, eu posso ter a confiança, eu posso crer, mas se eu não pratiquei o bem, se eu não trabalhei, se a minha fé foi sem obras, eu não tenho o direito de reclamar. Porque eu não vou ter a minha bagagem, né? Eu não vou ter o meu bônus hora realmente merecido. E aí só lembramos que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, para agradar a Deus, pergunta Kardec, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Né? Então, para agradar a Deus, para assegurar, né, a nossa posição futura, basta que a gente não pratique o mal? Respondem os espíritos, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o bem que não foi feito, que eu pude fazer e que eu não fiz, não adianta depois reclamarmos. Porque esse bem não feito, ele é o mal. Então, vamos ter a nossa fé com obras. Então, que a nossa fé, que o exercício da nossa fé, ele se faça principalmente por ações. Principalmente, primordialmente, por amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus, acima de todas as coisas. Não é? Isso é ter fé, porque não dá para eu amar, realmente amar na acepção, né? Ainda que não saibamos ainda o que é esse amor, mas eu não posso dizer que eu tenho fé, que eu amo a Deus, ou que eu amo ao próximo, ou até mesmo que eu amo a mim mesmo, se eu nada faço. Esse amar ao próximo, ele se traduz em ações. Esse amar a mim, ele se traduz em ações.
pelo meu melhoramento, pelo meu crescimento espiritual, pelo trabalho de domar as minhas más inclinações, pelo trabalho de cultivar a paciência e outros tantos trabalhos. Amigos, finalizando, pedimos que Jesus possa nos amparar. Agradeço imensamente a paciência de terem me ouvido. E vamos então agora orar. Elevando, amigos, o nosso pensamento a Deus, ao nosso irmão mais velho, pedimos que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine o caminho, para que possamos, ao longo desse caminho, plantarmos as nossas obras. Que possamos marcar essa nossa passagem aqui na Terra por coisas que edificamos, pelo auxílio que prestamos a quem nos procurar, pelo auxílio que prestamos a nós mesmos no nosso crescimento espiritual, pelo auxílio que prestamos dentro da nossa própria casa, nos trabalhos físicos, o auxílio da paciência, o auxílio de saber ouvir, de ser tardio em falar, de não se irritar, de compreender o outro, de não julgar, de não ser maledicente, de compreendermos que estamos todos mais ou menos na mesma condição. Auxilia-nos, Mestre, a sermos, se não ainda cartas vivas, que possamos ser bilhetes vivos dos teus ensinamentos. Te rogamos ainda, Mestre amado, que possam ser depositados nestas águas os fluidos do plano maior, essas águas que se encontram em nossos lares. Mestre amado, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.